Não é novidade do reinado de Dom José I, que se inicia em 1750, a elaboração de análises a fomentarem propostas de intervenção, análises que convergem na percepção de que algo precisa ser feito para que Portugal não continue numa posição tão desvantajosa assim. Há um marco fundamental, né, nessa trajetória de Pombal. O Pombal é egresso de uma pequena fidalguia portuguesa, né, uma nobreza, enfim, não é das maiores, não é das mais tradicionais, mas ele faz as coisas direitinho para quem quer subir na carreira, né, desse antigo regime português, dessas monarquias europeias, né. O que ele faz direitinho? Ele casa por conveniência. Aliás, uma coisa absolutamente básica no mundo dessa época, casar por conveniência, né? Hoje em dia os casamentos podem ser convenientes também, mas não façamos ironia com coisa séria, né? Limitemos aqui nossa observação a um casamento, enfim, de um sujeito que quer ascender, né, em cargos políticos e quer, obviamente, obter grande prestígio social de modo formal. E o sujeito casa duas vezes com mulheres ricas, importantes, né? A primeira morreu e aí pronto, casando pela segunda vez, ele consegue então fortalecer ainda mais o seu status social. Um pequeno parênteses nessa trajetória do Pombal, né, para vocês terem uma boa materialização, né, do que é essa possibilidade de ascensão aos altos cargos, essa nobreza estatal do antigo regime europeu. Eu fiz umas pesquisas de umas amostragens aqui, umas enquetes anteriores, muito pouco bem sucedidas, muito mal sucedidas, né? Quero dizer, as minhas pesquisas elas são mal sucedidas quando pouca gente levanta as mãos, né? Levanta a mão. Não precisa responder, apenas tomem nota da minha dica cultural de hoje, que é um filme do Stanley Kubrick, né? Alguma coisa do Kubrick vocês já devem ter assistido, o Laranja Mecânica, 2001 Odisseia no Espaço, né? Enfim, tudo que o Kubrick fez é bom, podem assistir à vontade. Quer dizer, claro que vocês podem, né? Como se eu fosse proibir alguma coisa. Podem assistir do ponto de vista da manutenção de uma certa persona intelectual, né, que é recomendável a todo mundo. Vocês têm que fazer uma pose, vocês têm que aprender, né, a se comportar como intelectuais e tal. Vocês não podem sair assistindo. Na época que eu era estudante, o exemplo era Rambo, né, só que hoje em dia não sei se vocês sabem o que é Rambo, né, enfim, filme lixo, tem que dizer que assiste coisa boa e tal. Assistam os filmes do Kubrick, que pega bem, além de tudo, para a ascensão profissional de vocês. Mas, de fato, os filmes do cara são excelentes, são um dos maiores diretores da história do cinema. Ele tem um filme um pouco menos conhecido, que é o Barry Lyndon, né? O Barry Lyndon é a história de um espertalhão, né, do século XVIII, a história é ambientada na Inglaterra, e que ele faz de tudo para se tornar um nobre, né, com as devidas resistências da nobreza tradicional, que vê no sujeito um carreirista, né, um arrivista, enfim, alguém que, enfim, absolutamente inadequado para desfrutar do reconhecimento formal, né, de um nobre nessa Inglaterra do século XVIII. Então, o Barry Lyndon é a história de um sujeito da ralé, né, que se empenha ativamente para ascender socialmente. O Pombal não chega a esse caso, obviamente, ele já é de uma pequena fidalguia, né? Ele vê diante de si a possibilidade de ascensão e faz as coisas direitinho. De início, em 1750, né, ele é secretário de Guerra e Negócios Estrangeiros, né? E posteriormente ele se tornará secretário de Negócios do Reino e ele concentrará poderes, eu me referi então a um marco fundamental na ascensão de Pombal, não apenas a nomeação dele para ministro em 1750, mas o terremoto de Lisboa em 1755. Né? Parem para pensar, né? Hoje em dia nós temos muito bem mapeadas, né, zonas de acontecimentos mais prováveis de terremotos, né? Não tem essa coisa, essa mitologia de que no Brasil não tem terremoto, né? Isso aqui é um país maravilhoso, porque não tem guerra, não tem terremoto, não tem isso, não tem aquilo, assim, tem um monte de outras desgraças, né?
Mas não é verdade que não tenha terremoto no Brasil. Tem um monte de terremotos no Brasil. Enfim, todos os dias os sismógrafos conseguem mensurar esses terremotos, só que eles são pouco perceptíveis para nós, para a imensa maioria das pessoas aqui no Brasil. De vez em quando um tremorzinho assusta e não, mas terremoto no Brasil, tá uma coisa meio estranha. Ao passo que no Japão, ao passo que no México, ao passo que no Chile, são países que estão localizados em zonas de encontro de placas tectônicas, o advento de terremotos é muito mais frequente. Alguns países conseguem se preparar, outros como o Haiti, obviamente, não conseguem se preparar. Um terremoto no Haiti pode ser de uma medida naquela escala Richter muito menor do que um terremoto no Japão, mas o terremoto no Haiti foi capaz de destruir o país. Então, dificilmente o Japão é eliminado, é destruído por um terremoto. Enfim, são circunstâncias das nossas relações com o mundo natural. Não tem como evitar um terremoto. Uma placa tectônica, o homem nunca vai mexer numa placa tectônica, obviamente. Meio estranho a gente falar um terremoto em Portugal, Pois é, em 1755, um terremoto terrível, originado ali no Oceano Atlântico, não dá para saber exatamente aonde. Alguns falam entre de 10 a 150 quilômetros, o epicentro no Oceano Atlântico. É impossível de saber, porque na época não tinha essas tecnologias de mensuração desses fenômenos. Meio chutam aí 8, 9 pontos na escala Richter, também é chute, não dá para saber. O fato é que esse terremoto destruiu uma parte de Portugal, a parte mais castigada foi Lisboa, em 1755. Sabemos por testemunhos de época que fez parte desse terremoto uma tsunami, uma onda gigante, coisa meio maluca, por isso que é interessante isso da história, coisas meio inusitadas assim, Tsunami destrói a Tailândia, a Indonésia, assim, afogou Portugal em 1755. E em meio a essa situação absolutamente trágica, que castigou principalmente a capital, a sede da monarquia, o centro mais importante do Império Português, Pombal fortalece tremendamente a sua posição. Ele é visto como o grande reconstrutor de Lisboa, vendo aí nessa reconstrução, a reconstrução do próprio Império. Tem uma questão simbólica, que não é absoluta, mas que interage com uma questão prática. Obviamente, tinha que reconstruir Lisboa, isso é uma questão... mas há uma simbologia dessa reconstrução de Lisboa, como a da reconstrução do próprio Império, se coadunando, então, perfeitamente com essa trajetória anterior de diagnósticos de uma situação desfavorável. No entanto, uma situação desfavorável a engendrar expectativas de recuperação. Esse reformismo português, então, terá em Pombal o seu principal agente. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, a única que eu tenho para mostrar hoje. Esse é um quadro famoso, pintado por um artista francês, Louis-Michel Van Loo. Enfim, tem o Claude-Joseph Vernet, que é uma espécie de coautor, uma espécie de assistente aí do Van Loo. O Van Loo era um pintor da corte espanhola, foi contratado por negociantes ingleses para oferecer, então, essa imagem do Marquês de Pombal, antes de ser Marquês de Pombal. Isso é de 1767. Nós temos nesse quadro, pessoal, uma exaltação da figura pública de Pombal, e nós temos aí uma simbologia, dessa tentativa de recuperação do Império Português, personificada no seu grande artífice. A imagem então mostra Pombal sentado, atrás dele, meio à direita dele, mas atrás, a estátua equestre de Dom José I, que também é um marco público dessa simbologia da tentativa de Portugal se fazer grande na segunda metade do século XVIII. Nós temos aqui, nessa parte da imagem, os planos arquitetônicos, urbanísticos, mostrando então a reconstrução de Lisboa.
E nós temos aqui, né, isso aqui é Lisboa, isso aqui é o Rio Tejo, né? Nós temos então em direção ao Atlântico essas embarcações portuguesas, levando embora os jesuítas, que foram expulsos em 1759. Pombal está então com seu braço esquerdo, ele nos indica não apenas a nova Lisboa, não apenas um novo Portugal, mas nos indica um futuro promissor para o Império. Já já eu falo da expulsão dos jesuítas e dos conflitos, né, acarretados pelas políticas pombalinas, né, entre 1750 e 1777, tem uma série deles. Né. Mas de momento, então, fiquemos com essa imagem na qual as embarcações elas são também um símbolo do próprio Império Português. O Império Marítimo. Há uma evocação da grandiosidade portuguesa da era das grandes navegações. Né? Essa coisa de barco, de rio, do mar, né? Dos Lusíadas, do Camões, que é do século XVI, das conquistas, dos grandes nomes dessa história portuguesa lá nos séculos XV e XVI. Isso está bem materializado aqui, então, nesse futuro em aberto, um futuro promissor, um futuro positivo, reservado para o Império Português. Faz sentido isso daí, pessoal? Sim? Imagem clássica de Pombal. É um déspota esclarecido? Essa expressão, ela merece discussão. Porque não há nada que seja, de fato, despótico, stricto sensu, nessas monarquias europeias do século XVIII. Não há poder completo de nenhum rei, de nenhum monarca na Europa dessa época. Não é intenção. Já tivemos oportunidade, pelo menos no semestre passado, enfim, alguns de vocês também devem ter acompanhado essas discussões, e eu mesmo já disse isso de passagem aqui em uma aula anterior. Um império colonial, como esses que os europeus criaram na chamada Idade Moderna, ele não pode ser administrado de modo direto. Ele não pressupõe controle absoluto das colônias. Isso é impossível de ocorrer. E desde o início, os seus gestores têm muita consciência disso. Os impérios coloniais europeus da Idade Moderna, eles só puderam existir com base na concessão de amplos espaços de autonomia aos súditos encarregados de fazerem o papel de representantes do rei. Um governo à distância, isso não é desvio, isso é base da existência desses impérios. Não há como fazer as coisas de outro modo. Muito bem, se não há então despotismo stricto sensu, né, como então chamar isso aqui de despotismo esclarecido? É bem verdade. E essa é uma ideia central da minha exposição hoje, viu? Talvez a ideia mais importante. É bem verdade que o século XVIII significa para as monarquias ibéricas uma mudança substantiva na natureza dos poderes políticos de seus respectivos impérios. Do que eu estou falando? Tanto para Portugal quanto para a Espanha, que também conhece suas políticas reformistas mais ou menos na mesma época, né? Sobretudo nos reinados de Fernando VI, Carlos III e Carlos IV. Né? Carlos IV é aquele que vai até 1808, quando ele, enfim, tem que abdicar a favor do filho, a pressão francesa, a ocupação da Península Ibérica e tudo mais. A grande crise, então, da monarquia espanhola em 1808. O Carlos IV vai até lá. Para esses dois impérios, esse século XVIII, e principalmente os reinados que tipificam essas políticas reformistas, implicam no advento de um arranjo de poderes mais concentrado do que até então eles tinham conhecido. Vários historiadores, inclusive, né, preferem evitar o termo império a se referir aos ibéricos dos séculos XV, XVI e XVII. E dirão: Império Português, só no século XVIII. Império Espanhol, só no século XVIII. O que significa isso?
há um empenho, né, consciente, deliberado, muito ativo da parte desses reformistas do século XVIII em concentrar poderes. Então, se Portugal algum dia foi algo próximo de um Estado absolutista, certamente o foi no século XVIII. Mas mesmo assim, esse absolutismo não é, desculpem a aparente redundância, absoluto. Portanto, o termo despotismo, né, ainda que dê conta de uma ênfase numa concentração de poderes que existe em Portugal e também na Espanha no século XVIII, em comparação com a história pretérita dessas formações políticas, que esses autores então preferem chamar de simplesmente monarquias, né, a monarquia espanhola do século XVII, o Império Espanhol do século XVIII, né, é uma expressão que induz a uma distorção na concepção geral da natureza política dessas formações. Que fique bem claro, então, pessoal, né, que na Europa da Idade Moderna não existe poder que seja de fato absoluto, despótico no sentido de exercido sem limites, sem códigos, sem convenções a limitarem esses poderes. Inclusive, porque qualquer pretensão nesse sentido colidiria com a natureza desses impérios, impérios que são coloniais e que precisam então ser governados na base da concessão de poderes, de assimetrias, de autonomias. Caso contrário, o negócio não funciona. Sim, se o despotismo é inadequado, como que a gente chama isso? Sim, temos a possibilidade de chamar isso de reformismo, porque caracteriza-se então uma política de reforma dos impérios ibéricos. No entanto, essa expressão reformismo ilustrado, ela tem um inconveniente de nos induzir, né, a estabelecer um corte muito abrupto entre esses governos reformistas e tentativas anteriores e diagnósticos anteriores, que conforme eu expus aqui já para vocês, também são de cunho reformista, não é? Então essas percepções e essas mobilizações, ainda que menos intensas, no final do século XVII, no começo, na primeira metade do século XVIII, também são de cunho reformista, né? Se nós entendermos então que algo de fundamentalmente novo ocorre a partir do reinado de Dom José I, aí essa expressão também é inadequada. Caso contrário, está tudo bem. Eu gosto particularmente de reformismo ilustrado, mais que de despotismo esclarecido, não só pela inadequação do despotismo, ainda que o reformismo também, ele não é inadequado, ele é apenas indutivo, né, a um erro, porque ele atrela a ideia de reforma à ideia de ilustração. E por que isso é interessante? Porque é um lugar comum, né, pessoal, essa associação entre ilustração e revolução, né? A Revolução Francesa, né, foi embasada em ideias dos filósofos ilustrados. Sim, só que essas ideias não eram ideias a subsidiar propositadamente intentos de revolução. Essas ideias, elas eram ideias em muitos sentidos muito bem ajustadas, né, aos sistemas vigentes. No entanto, elas puderam ser lidas pouco depois, potencializando intentos de transformação social radicais. Veja, qual a diferença entre reforma e revolução? Ao longo da história, essas noções mudam, né? Ao longo da história, toda e qualquer noção política muda. Ao longo da história, todas as palavras mudam. Não existe imutabilidade histórica, portanto, né, na história das linguagens, na história dos discursos, na história das palavras. Todas as palavras mudam, né? Algumas mudam mais, outras mudam menos. Façam um exercício, peguem um dicionário de época, peguem um dicionário do século XIX, um dicionário do século XVIII, um dicionário do século XVII, procurem lá no século XVIII um dicionário da língua portuguesa, né? Por exemplo, o do Antônio Moraes e Silva, de 1789, que é um dicionário que é uma releitura de um dicionário anterior, né, do Rafael Blutot. E procurem lá a palavra digitar ou digitalizar. Obviamente que não vai existir, não é? Uma palavra relativamente recente na história da humanidade. Não preciso explicar por quê, né? Daqui a pouco, eu não sei se já desapareceu, né, mas é uma questão de tempo, desaparecer dos dicionários a palavra datilografar, né,
Quem não souber o que é datilografar, eu explico o que é. Escrever em máquina de escrever. Pack, 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 pack. O que é máquina de escrever? É um artefato assim, né? Todo ele mecânico, que você bate uma letra e a letra vai lá e carimba o papel. Pá! Né? Eu, quando fiz a minha graduação, fiz todos os meus trabalhos de graduação em máquinas de escrever, né? Ou então por escrito. O que mostra como as coisas mudam rapidamente no plano da tecnologia hoje em dia, porque eu nem sou tão velho assim, né, para justificar, enfim, o emprego numa tecnologia obsoleta nos dias de hoje. Né. Como quer que seja, reforma, revolução também mudam os seus sentidos, mas nós podemos discernir aí um sentido mais ou menos comum nos dias de hoje. Reformar. Reformar é modificar para não mudar substantivamente. Ao passo que revolucionar é modificar substantivamente. Nem sempre foi assim. No século XVII, por exemplo, revolução ainda era, sobretudo, a revolução dos corpos celestes, né? Para mencionar aqui o título do Tratado do Copérnico, de 1543. O que o Copérnico chamava, ele não inventou a palavra, de revolução de um corpo celeste. Né? Essa é uma discussão boa assim, para o movimento estudantil, viu, pessoal? Né? O que significa a revolução de um corpo celeste? Significa a trajetória que um corpo celeste, nos céus, não tem ninguém lá revolucionando nada, tá? Os corpos celestes, enfim, estão sujeitos às leis do universo, às leis da natureza, às leis da física e tal. Um corpo celeste abandona uma posição, perfaz uma trajetória para retornar à sua posição original. Não é isso que faz um corpo celeste? O Copérnico já tinha isso muito bem claro, enfim, ele teve que dizer no século XVI, com muito cuidado, olha, a Terra não é o centro do universo, porque a Terra está girando ao redor do Sol, mas a Igreja tem razão, não, a Terra é o centro e tal. Interessante vocês lerem lá o livro do Copérnico, né? Tá tentando se safar, né? Para não calarem a boca dele e tal, mas ele está dizendo, olha, a Terra não é o centro do universo e tal. Então já sabia muito bem que as coisas giravam. Né? Revolução, então, significa mudar para voltar. Isso até o século XVII ainda é o sentido principal de revolução. Mas no século XVII, e os ingleses lá, que enfim, aprontaram um bocado, né? Desde 1640, tem uma dose de responsabilidade, na progressiva atribuição à palavra revolução como sinônimo de guerra civil. Né? As revoluções, elas não são apenas da natureza, elas podem ser dos homens também, das sociedades, de modo que surge um conceito político de revolução. Mas a tal da revolução que então os ingleses fizeram no século XVII não era pensado como uma revolução a criar um mundo absolutamente novo, mas sim uma revolução a ajustar o mundo. De certo modo, a reconduzir o mundo, quer dizer, uma parte do mundo, a Inglaterra, a uma situação anterior. Ainda então podia-se falar de reforma e revolução como sinônimos. Foram então finalmente os franceses, lá que em 1789 começaram de fato a se comportar de maneira especialmente inovadora. Especialmente inovadora em que termos? Eu não estou dizendo que a Revolução Francesa foi mais transformadora do mundo do que outros movimentos da história. Mas sim que na Revolução Francesa, a diferença do que ocorreu na imensa maioria de outros movimentos da história, eventualmente comparáveis a ela esteve assentada numa presunção de inovação. E isso era inédito. Ou seja, os revolucionários franceses agiam pretendendo inaugurar um mundo novo e não apenas reconduzir processos que teriam se desviado do seu curso natural. Repito, não significa que a Revolução Francesa tenha inovado mais do que outros movimentos, mas significa que ela trazia como um signo de novidade e de distinção, né, o fato de que muitos dos seus principais agentes pretendiam fazer algo de substantivamente novo pela história da humanidade.
Essa ideia de revolução, então, como criação de algo que não existe, incompatível, então, com a ideia de revolução como modificação para recondução a um estado anterior, só se consolidará plenamente como um conceito político com o movimento russo de 1917. Podemos dizer que entre 1789 e 1917 está, enfim, demarcada a história da consolidação de um conceito moderno de revolução. Depois da Revolução Russa, ninguém mais tem dúvidas em associar revolução como uma grande inovação. Não obstante, se vocês pegarem lá no verbete revolução do dicionário do Roais, o melhor dicionário da língua portuguesa que existe, né, não tem lá revolução, transformação, modificação substantiva da ordem, enfim, movimentos de subversão, de inovação, vai ter lá a revolução dos corpos celestes, isto é, o movimento de recondução. Bom, nós então pensamos a ideia de revolução principalmente nesse sentido moderno, que não é o sentido exclusivo, né, carregado pelo termo ao longo da história. Como quer que seja, então, nesse século XVIII, né, ainda que haja uma associação entre revolução e reforma, ou a possibilidade disso, né, reformar significa basicamente melhorar, reconduzir. E é um termo mais importante do que o termo revolucionar, ainda com sentidos muito parecidos. Hoje nós diríamos, reformamos uma casa, mas pelo menos vocês mantêm lá as fundações da casa, mantêm alguma parede, uma parte do telhado, né? É um exemplo prosaico, é um exemplo básico, mas que dá a dimensão, então, de que reformar, né, costuma ser melhorar, para manter a essência. Que foi a reforma protestante, né? Os protestantes do século XVI, eles queriam reconduzir a cristandade, né, ao verdadeiro caminho, do qual ela tinha sido desviada pela má conduta da Igreja Romana. Então, de acordo com sua autoimagem, são reformistas. Mas nós podemos dizer que isso implicou uma grande transformação na história da humanidade? Sem dúvida nenhuma, os efeitos estão até hoje, né? Outro dia eu li uma reportagem aí na Carta Capital sobre o crescimento, né, dos protestantes, dos evangélicos no Brasil, que em pouco tempo, acho que em 10 anos, eles podem chegar até 30% ou 40% do total da população brasileira, né? Enfim, reticências entre colchetes significa que eu acabo de omitir o comentário jocoso que eu faria sobre essa realidade, né? Mas enfim, é um fenômeno que se conecta diretamente com uma grande transformação criada lá no século XVI. Poderíamos chamar isso de revolucionário? Em vários sentidos, sim. Ou seja, pessoal, nós temos diante de nós o desafio de, nos colocando diante do passado, diante da história, vejam que diabo, a gente precisa nomear as coisas, não é? E a gente não pode nomear com outras palavras que não sejam as nossas palavras, porque a gente só conhece as nossas palavras. A gente pensa de acordo com as palavras pelas quais nós fomos educados, não é assim? Bem, só que a gente tem que respeitar também o que as pessoas pensavam à própria época, para não distorcermos o passado em função do nosso presente. Podemos então fazer uma história dessas palavras do passado, não para falarmos como eles, obviamente, né? Então, a pessoa, professor de história antiga, ia chegar aqui, enfim, vestido de romano, né, em última instância, porque é a única forma de... Não é nada disso, né? Podemos fazer e devemos fazer a história das palavras, porque isso é parte da história do pensamento. E considerando, então, as formas de pensar da época, a gente tem que explicá-las com as nossas palavras.